A gente vê, o espiritismo só existe no Brasil, assim. E entrou por um viés que Allan Kardec não queria. Porque o que Allan Kardec queria era uma ciência que estudasse a comunicação entre nós e os já falecidos, né? Ou que já partiram daqui dessa existência. E não um viés religioso. Você acredita que é possível a gente falar com quem já morreu? Não sei. Não sabe. Não sei. Jogo do copo? Eu tenho uma intuição, que eu acabei adquirindo por uma dessas experiências com tarólogos e tal. Uma vez eu fui numa cartomante em Águas de São Pedro. E eu estava querendo descansar e acabei lendo lá, Lê-se Tarô, né? E eu era um padre muito pop em Bauru. Eu tinha uma missa de 1.200 pessoas. Meu Deus. E vinha gente de Lençóis para participar da minha missa, de Jaú. Né? E eu não fazia nada demais. Eu apenas preparava bem a homilia. Né? Sim. E acolhia bem o povo. Né? Bom, aí eu fui descansar em Água São Pedro e li lá, Lê-se Tarô. Né? E aí eu falei, pô, aqui mesmo, né? Vamos fazer essa experiência. Aí a mulher mandou cortar as cartas e tal. Ela falou, nossa, o que você faz da vida? Aí eu falei assim, eu sou professor. E não era mentira. Sim. Tá? Eu dava aula também. Ela deu uma risadinha assim, falou assim, não, você não é só professor. Você mexe com muita gente. Mas não precisa falar não o que você faz, tá bom? Fica entre nós só. Né? E aí ela continuou. Aí ela falou assim, pô, você tem 2 protetores que te acompanham. Um deles é um avô seu. Aí eu disse para ela, pô, tem lógica. Tem lógica porque um avô meu foi meu padrinho de batismo e 1 mês depois do batizado ele veio a falecer. Foi o avô que eu não conheci. Né? Então tem lógica que ele me acompanhe. Ela falou, mas o outro é uma criança. A tua mãe teve um aborto e essa criança te acompanha. E Ed, eu nunca tinha pensado, porque meus pais tiveram meu irmão, depois de 5 anos é que me tiveram. Sim. E para a geração dos meus pais isso não é comum, entendeu? Para a geração dos meus pais é escadinha e aí pronto, fechar a fábrica. Sim. Perfeito? Mas planejar, e eu sempre pensei, puxa, meus pais são cabeça. Não, eles planejaram mesmo. Nossa, eles tiveram o meu irmão, depois de 5 anos é que me tiveram. Pô, né? E ela falou assim, não, a tua mãe teve um aborto. Né? E essa criança te acompanha. Aí eu voltei para Bauru, meus pais ainda eram vivos, né? E aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, a senhora teve um aborto, né? Ela falou, seu pai foi te contar? Porque meus pais não comentavam muito sobre o assunto. Sim. Não é? Então eles tiveram meu irmão, depois de 1 ano ou 2, eles tiveram uma tentativa que não deu certo, e depois veio eu. Não é? Então essa mulher sensitiva, assim, né, me trouxe a intuição de que talvez, não estou afirmando nada, tá? Não sou espírita também. Talvez nós tenhamos assim benfeitores que nos acompanham e talvez até, Ed, nos deem insights. Você nunca teve a experiência, por exemplo, de falar assim, pô, eu estava planejando ir para cá e de repente eu fui para lá, cara? Você não acha que é o subconsciente seu fazendo só Pode isso? ser. Ou não. Não, ou não. Mas se tem benfeitores, podem ter malfeitores. Pessoas Por que necessariamente? morreram tendo raiva de você. Por quê? E aí quer acabar com a sua vida. Mas se o plano... Porque o seu avô roubou o avô dele e por isso que ele era pobre. Aí ele morreu, ele vai querer... Mas se o plano superior é um plano superior, não pode ter pessoas inferiores. Mas aí tem um plano inferior. Será que tem um plano inferior? Não sei. Também Eu tô não. sabendo. Também não. Se tem uma coisa... Também não. Se tem uma coisa que eu sei, é que eu não sei nada. É só isso.